Existe um ciclo que vários filmes de terror, especificamente de slasher, acabam seguindo no cinema. O primeiro filme surpreende todo mundo, é um filme normalmente que foi produzido com pouca grana e que acaba caindo no gosto do público que gosta do gênero, né? Que começa a considerar esse filme um novo clássico. No segundo filme, aí já com mais sucesso, com mais grana, o filme acaba expandindo a mitologia do primeiro e no terceiro filme, essa franquia já vai começar a abraçar a metalinguagem e começar a ser sobre si mesma. É exatamente esse o caminho que os filmes da franquia Terrifier têm seguido. O primeiro filme foi pequeno, independente, mas fez muito sucesso e veio como uma surpresa no gênero, principalmente por ser muito brutal, por usar um gore muito explícito e muito repulsivo e chocante. O segundo filme expandiu e muito a mitologia e conseguiu fazer muito mais com muito mais grana. Esse terceiro filme não expande tanto a partir do segundo, mas já começou, claro, a falar sobre si mesmo. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu que é fã e também especialista em filme de terror, também é crítico e professor de cinema, que é o Andrei Lenneman, e ele fala que o Art the Clown, que é o palhaço protagonista de Terrifier, é o novo ícone do cinema slasher. Eu acredito que ele tem a razão dele, principalmente porque personagens do slasher com maquiagem muito marcante, com um visual inesquecível e com uma interpretação inclusive do ator que vive aquele monstro, aquele personagem que as pessoas conseguem reconhecer e se identificar rapidamente, são raros no cinema. Ele citou, o Andrei, o Ghostface do Pânico como o último grande ícone do slasher antes do Art the Clown, mas eu colocaria também o Jigsaw, principalmente porque o Jigsaw de Jogos Mortais tem muito mais a ver, é um tio, é um avô, sei lá, muito mais direto e muito mais óbvio do Art the Clown, porque o Art the Clown faz um tipo de terror, né, os filmes de Terrifier, que são muito mais voltados para o repulsivo, muito mais voltados para o choque pelo choque do que o Pânico fazia. E, inclusive, essa é a maior crítica que eu tenho aos filmes do Daniel Leone, porque ele não é um grande diretor, isso está muito claro com esses três filmes. Ele teve uma ideia legal, ele tem talento para construir cenas que são chocantes, que são visualmente impactantes, como eu falei, com muito sangue, com muitas vísceras, mas eu acho que falta nele um pouco mais de ambição para fazer com que esses filmes sejam algo além disso. Nesse terceiro filme, Art the Clown, essa entidade demoníaca, fantasiada de palhaço das trevas, chega para cancelar o Natal. Não tem muito mais do que isso para falar sobre a franquia desse filme, porque o que Terrifier tem de gore, o que Terrifier tem de sangue e vísceras, normalmente esses filmes não têm de história. Essa história aqui é uma história muito simples, é uma história que deu para eu descrever ali com 3 linhas ali de um caderno pequeno, inclusive, né, em sei lá, 5 segundos eu consegui descrever basicamente, bem superficialmente a história desse terceiro filme, mas esse terceiro filme também já começa aqui e ali a demonstrar que ele acredita que os personagens que a franquia criou são mais icônicos, são mais inesquecíveis, já estão mais no imaginário popular do que, na minha opinião, já estão. Ele gosta de fazer várias referências aos filmes anteriores, ele gosta muitas vezes de não falar tudo, de não recuperar a imagem ou, sei lá, informações dos filmes anteriores, acreditando que todo mundo já assistiu aos filmes anteriores. Eu acho que não. Eu acho que cada vez mais na franquia Terrifier os filmes estão ficando mais populares. Teve muito mais gente que viu o 2 do que o primeiro, e eu acredito que vai ter muito mais gente que vai ver o 3 do que o segundo. Então muita gente vai acabar ficando perdida em relação a algumas conexões que já existem entre aqueles personagens e que esse filme aqui já trata como se fossem conexões marcantes de personagens icônicos. Como eu falei, o Terrifier faz uma mistura de slasher com torture porn, que era aquele tipo de filme mais chocante, mais visceral que Jogos Mortais, o Albergue, aqueles filmes da década de zero, né, da década de 2000, trouxeram como um subgênero muito forte do terror. E eu acredito que, assim como o Jigsaw ficou marcado por ser um personagem que sempre tinha uma historinha, tinha uma liçãozinha de moral para dar para suas vítimas, o que é marcante do Art the Clown é que ele é o oposto.
ele é um nihilista, ele é um debochado, ele tá sempre rindo, fazendo careta, debochando das vítimas, e esse nihilismo extremo, eu acho que é o que tem de mais marcante nesses filmes e nesse personagem. O ator que é o David Howard Thornton, ele vai ser para sempre subestimado, nunca ninguém vai falar que ele tem grandes interpretações nesses filmes, mas eu acredito que para aquilo que ele tá propondo, esse personagem tá se tornando marcante, como o Andrei acredita e como eu acredito também, inclusive e talvez principalmente pela caracterização da maquiagem, que é muito única, é um filho do Ronald McDonald com a freira de Invocação do Mal e de Annabelle, mas também pela interpretação do ator, que é muito marcante. Ele pega a inspiração muito óbvia em palhaços de circo, ou então no humor slapstick daqueles gênios do humor americano da década de 20, da década de 30 do século passado, como Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Ele se inspira muito nesse humor físico, porque ele não fala, então ele precisa fazer ali coreografias, ele faz umas dancinhas, ele tem um humor físico muito forte e, claro, né, as caretas meio inspiradas em palhaços, como eu falei, e que são caretas sempre muito debochadas, sempre muito irônicas, muito sarcásticas e demoníacas e insanas e muito sádicas. Esse filme aqui me parece que tá tentando dobrar a aposta, e esse é um problema dessa franquia, porque como eu acho que falta estofo para os filmes, além dessa necessidade de chocar, o que eu vejo é que de um filme para outro, o que o Daniel Leone quer fazer é apenas aumentar o choque, aumentar o quanto ele consegue ser disruptivo visualmente, o quanto ele consegue quebrar tabus, e é óbvio que nesse filme aqui ele tá fazendo isso, ele tá querendo quebrar tabus. Por exemplo, tem algo que ele faz nesse filme aqui, que sempre foi tabu no gênero de terror, que é assassinato de crianças, e esse filme aqui parece demonstrar uma obsessão com esse tipo de crime, visto de maneira bastante visual na tela. O filme já tem ali no prólogo, no comecinho do filme, nos primeiros 10 minutos, uma cena muito brutal nesse sentido, portanto não é spoiler nenhum. E esse é um daqueles filmes que tem aquelas histórias, né, de gente saindo da sala de cinema vomitando, passando mal, porque é muito violento. Eu achei durante boa parte do filme que era um pouco exagerado, porque é claro, todas as cenas com muito sangue, muita víscera, são exageradas, e eu acho que o exagero faz com que seja menos impactante, mas tem uma cena que é lá já pro terceiro ato do filme, final do segundo ato, próximo do clímax do filme, que realmente me justificou por que tanta gente teve nojo desse filme. Eu não vou falar exatamente o que acontece, mas é como que eu posso dizer aqui sem revelar nada, envolvendo uma pessoa que está sendo torturada e determinado animal. Terrifier 3, assim como os outros dois Terrifiers, assim como toda a franquia, né, o que eu tô querendo dizer, são filmes isentos de indicação. Eu não posso indicar o filme pra você e eu também não posso recomendar que você não assista, porque é tão específico, é um tipo de humor, é um tipo de terror tão específico, tão nichado, que vai ficar estranho. Por exemplo, se você for tentar levar uma menina ou o seu crush, um menino, no primeiro encontro pra ver Terrifier 3, por favor, não faça isso. Essa é a única recomendação que eu posso fazer pra você. Não leve o seu crush, não leve o cremoso ou a cremosa pra assistir Terrifier 3, porque é um filme muito nichado, muito específico, muito perturbado, e eu acho que para fãs do gênero terror, ele vai ter o seu lugar, principalmente para quem gosta de terror explícito, mas, como eu falei ao longo desse vídeo, é um filme que falha por ter roteiros muito aquém daquilo que ele tem para oferecer visualmente e também de um ponto de vista de explorar o gênero às últimas consequências. Já tem o 4 anunciado, então a gente vai ter muito Terrifier pela frente ainda, e eu acredito, eu posso estar errado, mas nesse momento que eu torço para que a franquia abrace também outras alternativas de diretores, de roteiristas, que se torne uma franquia mesmo, que não se torne uma série comandada apenas por um cara, porque eu acredito que a falta de ideias dos roteiros vem de uma incapacidade do Daniel Leone, que criou um personagem icônico, mas ainda não criou necessariamente filmes que vão se tornar clássicos do gênero, que vão se tornar grandes obras-primas
do terror. Se você for assistir ao filme sozinho, não com o crush, me diz aqui nos comentários o que você achou, se você gostou ou não gostou, se esse é um tipo de filme do qual você gosta ou não, você acha totalmente repulsivo, jamais vou assistir esse filme no cinema. Eu quero ouvir o que você pensa aqui nos comentários, também sobre o que eu falei de o Art the Clown ser um novo ícone do terror de slasher ou não. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, se você ainda não fez isso. E por hoje é isso, um abraço, tchau! Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles, and laughter.